Fala comigo, gafanhoto, beleza? E aí, estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de desenho, para que você aprenda a tatuar do zero. Então, já passamos por rascunho, já passamos por definição e já passamos por linha e line art. Agora a gente vai falar sobre um dos assuntos que é muito importante, independente da tatuagem que você vai fazer, que é luz e sombra. Você precisa entender isso. Eu, enquanto tatuador, eu apanhei muito para entender isso. Muita gente tentou me ensinar e eu não entendia. E eu meio que tive que aprender na marra, assim, com poder de observação. Não digo que aprendi tudo, porque ninguém sabe tudo, nem outros tatuadores sabem tudo, mas assim, a gente continua estudando. Assim que a gente terminar essa ideia que a gente vai trocar aqui agora sobre luz e sombra, e vamos fazer um exercíciozinho a partir disso, eu vou passar para você um exercício, eu quero que você entenda depois cores. Cor também vai ser muito importante para a gente explicar na tatuagem. Inclusive, eu conheço tatuadores que não entendem de cor. Estão trabalhando preto e cinza para o resto da vida porque não pararam para estudar cor. Não foi falta de convite nem meu e provavelmente nem de outros tatuadores, mas eu acho que assim, a minha área tem mais a ver com cor. Então seria ótimo, quer dizer, vai ser ótimo estudar cor com vocês, porque é uma coisa que eu gosto muito e ouso dizer até que luz e sombra não é tanto assim a minha especificidade, mas a gente precisa entender para ir mais para frente no que diz respeito à tatuagem. Beleza? Eu tô aqui atrás, olha as minhas mãozinhas aqui, coloquei uma luz porque eu tô gravando à noite e a iluminação fica uma bosta, né? Mas vamos lá, falar da ideia de luz e sombra. Esse é um estudo meu que eu fiz exatamente para esse vídeo. Os meus estudos de luz e sombra já estão perdidos há muito tempo. Então, ao invés de ficar procurando e perder tempo procurando, eu fiz esse estudo. Como eu havia falado na aula anterior, eu não iria mais esboçar nada, embora eu vá me contradizer nesse vídeo porque eu preciso esboçar o exercício que vocês vão fazer aqui, beleza? Então vamos falar desse estudo que eu fiz. Esse é um estudo de grafite. Eu usei somente um lápis. Nesse caso aqui há um lápis graduado, um lápis 6B nessa parte aqui final. Eu achei que eu não consegui alcançar o preto legal. Se você quiser, você pode usar o lápis, pegar a parte mais escura que ele possa oferecer, mas se você tiver acesso a um lápis graduado também é super válido, porque você vai entender melhor. Eu andei consultando outros youtubers para poder explicar melhor luz e sombra, já que talvez eu não soubesse explicar da forma correta. E assim, algo que você precisa entender é que nós enxergamos a partir da luz, certo? Então, uma coisa que tem que ficar muito importante é que há não só o cinza médio, que é o que muitas pessoas usam no sombreado, mas o mais importante do estudo da luz e da sombra é o branco e o preto total. Você precisa entender isso, que o mais importante é o branco e o preto total. A partir deles dois, você vai entender que há um gradiente, ou seja, a graduação do preto para o branco. Aqui a gente consegue explicar isso melhor olhando a bolinha, entendeu? E dentro dessa conversa que a gente vai ter, eu vou passar para você essa noção de gradiente e de luz e sombra, beleza? Muita gente comete o erro de não usar nem o preto total, nem o branco. Ou seja, você acaba ficando sem contraste, né? E sem dar a ideia de profundidade no desenho e volume. Profundidade e volume.
caso você queira seguir por esse caminho, é muito importante que você entenda essa ideia de profundidade e volume que vão partir da luz e sombra. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu não vou trabalhar desenho 3D, porque a gente está trabalhando bem no básico. São coisas que você vai precisar estudar. Mas desenho 3D seria uma boa também eu passar. Pretendo fazer isso? Pretendo, mas não agora. E eu vou mostrar para vocês outros estudos de luz e sombra que precisam ser abordados de acordo com o estilo de desenho que você vai trabalhar. Beleza? Aqui eu estou trabalhando com grafite, para você entender essa coisa do gradiente. Eu tenho um estudo aqui também de Bic. Esse é um estudo que eu fiz de caneta Bic, né? Aqui eu estou trabalhando livre, só com o peso da mão. Não parece, mas só com o peso da mão eu consigo fazer esse gradiente. Aqui eu estou trabalhando com Ashura. Eu vou passar esse estudo para você rapidinho nesse vídeo, tá? Aqui é uma Ashura em linha reta e aqui uma Ashura em linha cruzada. É o mesmo estilo, porém formas diferentes de você aplicar a sombra. Aqui eu estou trabalhando com pontilhismo, tá vendo? E aqui eu estou trabalhando também com gradiente. Ó, esse é o gradiente livre da caneta Bic. Aqui é a Ashura. Pode não aparecer, porque talvez a qualidade da luz e da câmera não esteja mostrando. Aqui é a Ashura. Aqui é a Ashura cruzada também. E aqui pontilhismo também. Beleza? Então vamos partir para os estudos, que é a parte mais interessante do vídeo. Então, jovem, para esse estudo, como eu disse, eu não vou aplicar figuras em 3D. Existem no YouTube muitos estudos a respeito disso, mas como a gente quer uma informação bem básica e bem rápida, vamos trabalhar aqui só a ideia do gradiente mesmo, do preto, e do direcionamento que você vai dar à sua luz. Eu estou fazendo esse esboço porque eu vou fazer quadrados aplicando a técnica de gradiente e do peso da mão que você precisa dar. Beleza? Então, nesse estudo, a gente vai fazer o seguinte. São 1, 2, 3, 4, 5 quadrados que você vai esboçar aí na sua folha. E aqui, esse retângulo que eu fiz, eu vou deixar ele livre. Isso para a gente trabalhar o peso da mão. Em um quadrado, eu vou trabalhar o seguinte. Eu vou trabalhar o peso da mão bem de leve mesmo. E a partir do momento que eu vier subindo, isso aqui eu estou fazendo nessa direção porque eu sou canhoto. Mas se você for destro, aí a coisa muda de figura. Aí você pode trabalhar em outra direção. A partir do momento que eu vier subindo, eu venho pesando mais a mão, entendeu? Esse aqui é um estudo livre. Vou pesando, até que eu tenho o preto total que o lápis me entrega. Esse é um estudo livre. E aí você tem o gradiente que você quer aqui. Beleza? Nesse outro estudo, eu vou fazer com Ashura. Ashura é uma técnica bem simples, né? Na qual você vai fazer linhas retas e conforme você for escurecendo, além do peso da mão, você vai aproximando essas linhas retas. Quanto mais próximo, mais escuro vai ficar o seu gradiente. Esqueci de mencionar, eu também não vou passar texturas. A gente vai estudar só gradiente, profundidade e volume. O lápis ele não dá total a ideia de Ashura, né? Mas enfim, são linhas retas. Aqui a gente vai trabalhar a Ashura cruzada. Então a Ashura você
pode deixar ela mais longe, mais distante e vir aproximando, ó. Textura cruzada. Beleza? E aí você vai fazendo aqui, ó, colocando o peso da mão no início e soltando mais pro final. E aí você obtém o preto aqui no início. No meu caso, no caso de você ser destro, você pode manter a mesma técnica, só que para o outro lado. E aqui a gente vai fazer pontilhismo. O pontilhismo, ele é quase a mesma coisa da hachura, na qual você afasta os pontos quando você quer mais claro e aproxima quando você quer mais escuro. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho para fazer. Você pode preencher tudo e deixar a parte mais escura para o final, onde os pontos vão ficar mais próximos. Vou dar um time skip aqui para ir mostrando mais ou menos como o pontilhismo é complicado. É mais ou menos isso. Caraca, quem faz pontilhismo é um guerreiro. Existe um estilo na tatuagem chamado pontilhismo, caso você não saiba. Eu não vou me alongar muito nisso. Pontilhismo também é muito usado para fazer textura, né? Existe uma outra técnica parecida com pontilhismo que chama rastelado, mas isso a gente vai trabalhar mais dentro da própria tatuagem. E esse outro quadrado você pode usar para dividir ou subdividir as suas camadas de degradê, na qual aqui você vai colocar um preto mais forte, aqui você vai colocar um preto menos forte. Pode até ir brincando aqui, ó, um preto menos forte ainda. Aqui quase nada. Tem quase nada, e o branco. Eu não sei se vai dar para entender legal. Eu gravo os vídeos do celular, né? Eu não sei o quanto a câmera do celular vai acompanhar esse gradiente. E nesse outro estudo aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trazendo do branco, bem de levinho, que é aquele mesmo estudo que eu fiz, e vamos escurecendo aos poucos. Vou estudar gradiente. Você pode ir voltando para acertar mais ou menos o nível do gradiente que você quer. Entendeu? A ideia aqui é você fazer o preto cada vez mais próximo um traço do outro, para dar o nível do gradiente que você quer alcançar e entender como você vai aplicar isso em um desenho. Ó, quanto mais próximo um traço do outro, mais eu consigo extrair o preto desse lápis, pelo menos. Ele já chegou no máximo aqui, ó. Colocando bastante força nele, ele tá aqui no máximo. Suavidade, jovem. Então é isso que você precisa entender para isso de conversa. Esses são os estudos que você vai fazer acerca do gradiente, da luz e sombra. Jovem, o vídeo acabou ficando bem longo e eu vou dividir ele em duas partes. Mas não desanima, por favor, continua comigo que eu vou te mostrando os caminhos da forma que eu puder fazer. Agradeço muito a sua audiência até aqui e até a próxima.
Até o próximo vídeo, vai ser o mesmo conteúdo.